Olá, meus amigos e amados de meu Pai, que Deus abençoe a todos. E o Espírito Santo, o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito que trouxe à existência as coisas que não existem, que não existiam. O Espírito Santo venha guiá-los para que todos venham saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Eu estava meditando com os pastores sobre a glória de Deus. Nós falamos isso ontem, né? Que Jesus quer ser um com você. Eu não sei quem você é, não sei o que você faz ou tem feito, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus quer ser um com você. Você pode escolher ser um com Ele, você pode decidir ser um com Ele. Se você concordar com Ele, com a sua palavra, a sua santa palavra, então você passa a ter o privilégio, direito de ser um com Deus. Deus não quer que você tenha sensações maravilhosas da sua presença apenas quando você chega na igreja, quando você participa de uma reunião. Ele quer fazer morada dentro de você. Talvez você ache isso uma coisa assim absurda, porque você tem sido aquele pecador tão forte, tão decidido, que você já se convenceu que não tem direito, mas tem. Tem sim. Sabe por que você tem? Não é porque você merece, não, mas porque está escrito, está prometido. Deus falou. E quando Ele fala, acontece. Agora, é preciso que você, que é a pessoa que vai recebê-lo, aceite, decida, concorde com Ele. Porque se não houver concordância com Ele, aí não tem negócio, não tem manifestação do Espírito Santo. Isso é muito glorioso. Então, no dia 24 de maio, ou melhor, de junho, de maio, desculpa lá. No dia 24 de maio, e a partir do dia 3 de maio, nós já estaremos nos preparando com o jejum de Daniel. Nós falaremos isso mais tarde. Então, no dia 24 de maio, nós teremos o dia de Pentecostes, que vai ser celebrado em todo o mundo. Mas nós vamos celebrar de forma diferente. Nós vamos lá no cenáculo, nós vamos unir todo o povo que aceita, que concorda com Jesus, que concorda, ainda que não mereçam, mas concordam, nós concordamos que Ele venha fazer morada dentro de nós, para que Ele seja um em nós, para que nós sejamos um nele. É isso mesmo. É extremamente maravilhoso, glorioso, grandioso, extraordinário. É tão glorioso, que é difícil as pessoas acreditarem. Mas é o que está escrito. Jesus disse assim, preste atenção: eu já não estou mais no mundo. Ele praticamente já estava fora. Mas eles, orando para o Pai, eles, referindo-se aos discípulos, os que creem, os que concordam com ele,
Eles estão no mundo e eu vou para ti. Eu vou para ti. Quer dizer, eu vou para o mundo, mas eu não vou deixá-los órfãos. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Quer dizer, Deus, Pai, que dá para o Filho as pessoas escolhidas, que são aquelas que acatam, que concordam com ele, com a sua palavra, com a sua direção, com o seu reino dentro de si. Pai Santo, guarda em teu nome para aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Assim como nós, quer dizer, Deus quer ser um conosco, um com você. Ele quer morar dentro de você. Ele não quer que você seja religiosa ou religioso. Não. Ele quer que você seja um com ele. Uma pessoa com ele. Só isso. Por isso que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Membros de Cristo. Está falando com o povo, discípulo de Jesus, com a igreja lá de Corinto. Aí ele diz: tomarei os membros de Cristo, quer dizer, o nosso corpo, os nossos corpos, e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito, é um mesmo Espírito. Em outras palavras, Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele primeiro fala, assim como uma pessoa se ajunta com uma meretriz e é um só corpo com essa meretriz, isso é um fato, é uma realidade, porque os dois concordam. Então, uma carne se mistura com a outra carne e se tornam uma só carne. É aqui que está escrito isso. Aí ele diz, é o que está escrito, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. Então, quando a pessoa se ajunta com uma meretriz, então é um só corpo, uma só carne com ela, e não sai disso. Não sai disso. A não ser que a pessoa se converta, a não ser que a pessoa decida entregar sua vida para o Senhor Jesus. Aí sim, aí quando ela concorda com o Senhor Jesus e se arrepende daquela vida errada que ela viveu com a prostituta, com a meretriz, ela se arrepende. E arrependimento não é um sentimento, arrependimento é uma decisão. A pessoa deixa a vida de pecado, ela deixa aquela coisa horrorosa que ela vinha vivendo. E então ela se une ao Espírito Santo e se torna um só Espírito com o Espírito Santo. Está aqui escrito. Eu vou deixar aqui escrito. Mas Jesus confirma isso quando ele fala com Nicodemos. Nicodemos era um religioso, era um religioso nato, nasceu para aquilo. Foi educado para ser um ministro religioso. E ele era um mestre.
Mas Jesus disse para ele, olha, Nicodemos, eu em verdade te digo, se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. E em seguida, Jesus acrescenta, ele diz, se você não nascer da água, que é o batismo do arrependimento, da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Para a pessoa entrar no reino de Deus, ela tem que nascer de novo. Mas, bispo, você não falou aí que a pessoa que se une com uma prostituta se torna um corpo, uma carne só com ela? Pois é, ela concordou, ela se tornou uma só carne com a prostituta. Porém, quando ela se arrepende, então ela é batizada nas águas. Aquele corpo, aquela carne é sepultada através do batismo nas águas por imersão. E então o Espírito Santo vem e faz morada naquele corpo, e aquele corpo, aquela carne se torna espírito, um espírito com Deus. Mas isso aí é possível, é claro que é possível, porque está escrito. Isso é para quem quer, quem crê. Quem crê, quer e, obviamente, aceita e se submete. Eu sei o que é isso. Eu posso dizer isso para vocês. Então, amiga e amigo, quando a gente se une com o Espírito Santo ou concorda com o Espírito de Jesus, o Espírito de Jesus vem e toma posse do nosso ser. E aí tornamos-nos uma nova criatura. Passamos a ter uma nova identidade para Deus. Para o mundo, não. Mas não interessa o que o mundo pense ou deixe de pensar. O que interessa é Deus, aquele que vai fazer morada dentro de você. Então, se você concorda com Ele em espírito, o espírito dele vem sobre você e você e ele se tornam um só espírito. É o que vai acontecer no dia de Pentecostes, no dia 24 de maio. Vai acontecer com aqueles que creem. E quem crê, vai. Quem crê, aceita. Quem crê, toma decisão e se submete à palavra de Deus. E aí acontece o milagre do novo nascimento. É algo assim extraordinário, magnífico. Só a pessoa experimentando que ela pode realmente... Eu posso ficar aqui falando, e ainda assim não conseguir passar para você aquilo que acontece. Mas faça isso. Se você quer mudar de vida, se você quer mudar a sua situação, então pode ter certeza. Faça isso. E o Espírito Santo vem e faz morada dentro de você. Então, depressão, aquela ansiedade, aquele problema que você carrega desde de infância, né? Inclusive ontem o bispo Renato fez a palestra falando sobre isso. Ninguém tem que continuar vivendo os traumas de infância, até mesmo da sua gestação no ventre de sua mãe. Não, você pode mudar essa situação. Deus te dá o direito de mudar. Mas isso é uma escolha, é uma decisão que cada pessoa tem que tomar em relação a Deus, em relação ao que está escrito. Ah, mas é isso e aquilo. Não tem conversa, minha amiga, não tem dúvida. Não é. Quem crê vai, quem não crê fica. Essa é a realidade. Se você crê no médico, você obedece. Se você não crê, você não obedece. Essa é a puríssima realidade. Então, assim é também a palavra de Deus. É uma decisão. Quem crê, decide ir. Quem não crê, decide ficar. E aí ficam
fica a separação entre os chamados e os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que decidiram se entregar. Tá bom? Estaremos falando mais a respeito disso. Então não esqueça, eu já fiz a minha unção aqui com óleo e também aqui no planeta, para que todas as pessoas que Deus chamou e escolheu, todas as pessoas que Ele escolheu, venham ser ungidas, consagradas, venham receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E vamos ter uma chuva serôdia. E muita gente, não importa a denominação que você pertence ou não, interessa o seguinte: se você decide crer, então vem conosco e vamos todos celebrar o recebimento do batismo com o Espírito Santo. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.